Fala Experts, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Cleiton Malta e seguindo a sequência da aula passada, vamos trabalhar com formatação condicional. Na aula passada você aprendeu a trabalhar com formatação condicional, regra básica. Aquela regra que nós já aplicamos no dia a dia, mas que muitos ainda não utilizam com eficiência. Então você aprendeu como trabalhar com essa regra. Nessa aula vamos aprender a trabalhar com uma regra intermediária. Nós vamos aplicar ícones e formatar estes ícones. E também o trabalho de barra de dados. Muito simples, mas um trabalho muito utilizado e que poucos fazem no dia a dia por não conhecer. Então fique comigo nessa aula que vamos ter muito conteúdo. Vem comigo! E se você está chegando hoje por aqui e ainda não assistiu a primeira aula de formatação condicional, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar, um íconezinho que você pode clicar e já estar acessando a aula passada. Ou se não, no final dessa aula aqui eu vou deixar também a opção para você estar assistindo essa aula. Combinado? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que achou da aula? Você tem alguma sugestão de aula, tudo bem? Eu sempre leio os comentários e anoto todas as sugestões de aulas. E crio conteúdo com base nestas sugestões, certo? Então vamos para a atividade, dá uma olhadinha aqui. Nós já temos uma aplicação de formatação condicional, que foi a aplicação que nós fizemos na primeira aula. Se você ainda não tem essa planilha, faça o download dela, tudo bem? Abaixo aqui desse vídeo nós temos aí o link para você conseguir fazer o download dessa atividade já com a primeira formatação aplicada. Se você quer fazer esta formatação do zero, a aula passada você tem lá a planilha sem formatação nenhuma, zerada aí que você pode baixar e fazer o conteúdo completo, ok? Vamos lá então, olha só. Nós temos aqui já uma aplicação simples, uma regra básica. Mas como eu comentei, mesmo essa regra básica é a que você mais vai utilizar no seu dia a dia. E vamos ter as demais regras, a regra intermediária, a regra avançada e também o trabalho com inclusão da função E dentro da formatação condicional, que poucos conhecem e deixam de fazer formatações incríveis aí por não conhecer esse conteúdo por completo, ok? Vamos lá então. Aqui o primeiro passo, eu quero que selecione, olha só, selecione o intervalo que já está aplicado a formatação condicional, o intervalo de médias, e vamos aplicar ícones agora aqui. Eu quero indicadores. Vamos ver aqui em cima em formatação condicional. Lá embaixo nós temos lá o conjunto de ícones. Então veja só, nós temos os ícones direcionais, os ícones de formas, indicadores e classificações. Aqui eu vou usar o direcional. Vou clicar nesse segundo modelinho aqui, ó. Cliquei no segundo modelinho, pronto. Já adicionamos aqui os ícones. Muito simples, não é? Mas vamos analisar um pouco. Vamos analisar o que foi aplicado. A primeira opção está correta, verdinho, então a setinha para cima. A segunda opção está correta, abaixo de 7, olha essa, entre 5 e 7, amarelinho. Show de bola. A terceira, 4 e 9, correta, abaixo de 5, reprovou, então é para baixo. Mas nós temos aqui, ó, 7,1 é maior do que 7. Então 7,1, essas duas notas 7,1 teriam que ter a setinha indicativa para cima, e não é o que nós temos, concordam? Por que isso aconteceu? Porque quando trabalhamos com ícone, não basta apenas incluir os ícones, colocar os ícones, nós temos também que formatar estes ícones, certo? Então vamos agora aprender a como fazer formatações quando nós temos a formatação condicional, como nós vamos gerenciar estas regras. Então o primeiro passo é selecionar o intervalo que nós aplicamos a regra. Então vamos lá, olha só, selecionei o intervalo, vou novamente em formatação condicional e lá embaixo, olha só, gerenciar regras. Vamos clicar nesta opção de gerenciamento de regras. Então, vamos lá novamente, gerenciar regras, e aqui nós temos naquele intervalo todas as regras aplicadas. Nós aplicamos uma regra, as regras básicas que nós aplicamos na primeira aula, certo? E aqui o conjunto de ícone, que é a regra que eu quero editar. Selecionei conjunto de ícone, editar regra. Muito bem. E aqui nós temos aqui, dá uma olhadinha aqui, vou dar um zoom. Olha só, nós temos qual é o estilo que foi aplicado. Nós temos aqui as três indicações, que é a setinha para cima, neutro e setinha para baixo. E aqui nós temos aqui, ó, qual foi a regra aplicada original. Então, por default, aqui ó, é aplicada uma regra com base em tipo porcentagem. E não é o que nós queremos. Aqui nós queremos um tipo número. Nós temos números dentro das células. Então aqui nós temos que ter uma regra baseada em números. Seguinte,
Pode sempre colocar número, mesmo se você tiver porcentagem, trabalhe por número. Essa é uma dica que eu te dou. E se você tiver porcentagem e não estiver conseguindo fazer aqui a formatação condicional, pode me chamar, pode deixar aqui no comentário que eu vou te ajudar, tudo bem? Porque aqui sempre eu trabalho por número, mesmo quando eu tenho porcentagem no intervalo, eu trabalho por número. Número decimal, 0,5, eu faço toda aquela a opção de números decimais ali dentro do intervalo, tudo bem? Então, toda a minha regra aqui é trabalhada com números decimais, ok? Vamos lá, mas não é o caso da atividade aqui, vamos trabalhar com um número. Vou vir aqui, ó, porcentagem, número e porcentagem, número, as duas opções em número. E agora vamos aplicar a regra de acordo com a nossa atividade. Vamos dar uma olhada, ó, quando o valor for maior ou igual a 7. Então, vem aqui, ó, e clico no 7 e coloco o valor 7. Muito bem. Basta aqui para termos uma atualização, só clicar no campo de baixo, ó. Cliquei no campo de baixo, já atualiza aqui a opção, ó. Tudo bem? E o amarelinho, o amarelo, o neutro, quando o valor for menor do que 7 e for maior ou igual a 5. Então, vem aqui e coloco 5. Muito bem, nós vamos ter o indicativo amarelo, neutro. E vou clicar no campo de cima para atualizar a informação aqui do vermelhinho. Olha só de clicar já atualiza. E vermelhinho quando for menor do que 5. Exatamente como precisamos. Vamos ver aqui então e dá um OK. Apliquem, aplicar e OK. E com isso nós já temos aí, ó, todo o intervalo que foi aplicado, o indicador já corrigido. Então nós temos aqui, ó, os ícones, todos eles agora certo aí de acordo com a regra que nós fizemos inicialmente aí das cores da primeira aula. Tudo bem? Então muito simples, além de inserir os indicadores aqui, os ícones, também sempre vamos ter que editá-los, gerenciar esses ícones aí e aplicar qual é a regra que a nossa atividade solicita. Tudo bem? E também, muito simples, nós temos aqui uma opção também de barra de dados, que é muito interessante também, olha só. Formatação condicional, aqui em barra de dados nós temos aqui, ó, preenchimento gradual, que é um gradiente, e nós temos o sólido, que é uma cor só, o preenchimento de uma cor apenas, tudo bem? Eu costumo trabalhar quando aplico o gradiente, que é uma cor um pouquinho mais enfeitada, mas não muda nada, é a mesma coisa, tudo bem? Olha só o que acontece. O gradiente, ele vai, no caso, preencher de acordo com o maior valor que nós temos no intervalo, ele pega como limite máximo, e o menor valor que nós temos no intervalo, ele pega como limite mínimo, e fica dosando proporcional ali em cada célula, tudo bem? E pinta, faz o preenchimento ali dos valores internos. Mas isso não é uma regra, você não precisa deixar dessa forma. Você pode a qualquer momento vir aqui, ó, e gerenciar esses valores. Você pode vir aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regra e aqui, ó, base de dados, que é a regra, barra de dados, que é a regra aplicada nesse intervalo, você vem aqui em editar regra. E aqui em editar regra, dá uma olhadinha aqui, ó. Não necessariamente você precisa vir aqui, ó, e deixar automático o mínimo e o máximo. Você pode colocar ali qual vai ser o mínimo e qual vai ser o máximo. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, que o máximo não é 10. Eu quero um valor, um número específico que eu vou estar colocando. Então o máximo vai ser 15. Então, olha lá, vamos supor aqui que eu tenho nota 15 no intervalo. Se eu coloco 15 aqui, dá uma olhada. Aplicar, e agora os valores, todos os valores estão trabalhando aí com base na informação 15, como máximo. Deixa eu ver que eu abri aqui sem querer. Olha lá então, certo? Na informação 15. Então nós temos aqui o intervalo formatado, trabalhando aí com máximo em 15. Certo? Então, muito simples. E aproveitando essa aula também, mais uma aplicação básica de formatação. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos supor que aqui, neste intervalo com textos, eu quero aqui, no caso, formatar textos, certo? Quero formatar um nome específico, Excel 1. Quero formatar o nome Excel 1. Só vir aqui, olha como é simples. Sempre. Começa selecionando o intervalo que você quer formatar. Primeiro passo, antes de tudo, é isso. Selecionei o intervalo. Formatação condicional, regras de realce de célula, texto que contém. Texto que contém. Aqui no texto que contém, nós temos aqui um campo onde nós vamos colocar qual é o texto que nós queremos formatar. Excel 1. Muito bem, Excel 1. O primeiro passo é colocar esse texto, o segundo passo é indicar qual é o preenchimento. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu indico qual é o preenchimento. E um detalhe aqui, ó, que você não precisa trabalhar nos preenchimentos padrões. Pode, olha só,
colocar aqui o verdinho, já vai ali pintar de verdinho, mas não, eu não quero no padrão, eu quero que a fonte fique negrita, eu quero que tenha um tracejado, então não importa qual a formatação que você queira, você pode vir aqui na opção de formato personalizado. Então eu vou vir aqui no formato personalizado, vai abrir a opção de personalização, aqui ó, em fonte eu quero realmente uma cor verde escura, mas eu quero um negrito itálico. Muito bem. Preenchimento? Não quero preenchimento, quero apenas um trabalho na fonte. Muito bem, pode dar um OK, e ali nós temos ali, ó, Excel 1 já formatado, no método que eu pedi, no formato que eu pedi na realidade, né? Se eu venho aqui, mudo aqui, olha só, intervalo para Excel 1, automaticamente todo o intervalo já está formatado, então aquele Excel 1 já vai receber aquela formatação condicional aplicada para aquele intervalo. Tudo bem? E é isso, pessoal. Aqui eu vou dar um Ctrl Z nesse Excel 1, só para manter a mesma planilha que vocês têm aí para a próxima aula. E na próxima aula você vai aprender um trabalho de formatação avançada, aplicar uma fórmula para caracterizar quais células deverão ser formatadas. Isso já é avançado. Muitos que sabem como aplica esta formatação acabam errando na hora de configurar esta opção, porque não se atenta às fixações. E trabalhando com fórmula tem que se atentar à fixação 100% dos casos. Se você esquecer de formatação, esquecer de fixação, não vai dar certo. Tudo bem? Então vou pegar ponto a ponto na terceira aula de fixação para deixar você com um conteúdo completo deste trabalho que é tão importante e tão usado no dia a dia dentro do Excel. E é isso aí, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, tudo bem? Isso ajuda muito o canal a crescer e também a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque muitas vezes esse conteúdo não chega para quem precisa. E é isso aí, ficamos por aqui, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!